Olá, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais um momento na presença de Deus para ouvirmos o que Ele tem para nos falar. Tenho certeza que você vai ser profundamente edificado com esta mensagem que vem da parte do Espírito Santo de Deus para o seu coração. Você vai se fortalecer muito, porque é manancial de águas vivas. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante. Glórias a Jesus. O título que está na Bíblia, a parábola do semeador, vai nos ensinar muito. Tremendo demais, meu Deus. A gente nunca pode dizer que sabe a palavra de Deus, eu sei tudo. A gente não sabe nada. A gente precisa aprender mais. Louvado seja Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Vamos por partes, é melhor a gente ir para a gente ir entendendo tudinho. Louvado seja Deus, é melhor. Então, em primeiro lugar, havia uma grande multidão. Sempre há uma grande multidão. Mas nós temos que saber a verdade. Dentro dessa multidão, são raros que querem o Senhor Jesus mesmo. Infelizmente. Por isso que Jesus falou aqui sobre esta parábola. É tremendo a profundidade do que ele está falando. Parábolas são histórias que ilustram, são narrativas que ilustram verdades espirituais ou morais. E Jesus Cristo aqui, ele fala de forma bem clara com aquele público que o estava ouvindo. Louvado seja Deus. Então, essa parábola, ela mostra os tipos de solo, né, que existiam na Palestina. E nós sabemos que o solo aqui também simboliza o coração do homem. A receptividade de cada solo. E nós vamos ficar admirados, né, quando nós confirmamos que só uma pequena parte dá fruto. Por isso que nós temos que nos esforçar para entrarmos no céu. Não é fácil, tão fácil, porque é necessário, nosso coração estar disponível para isto, entendendo o que é. Louvado seja Deus. Hoje ontem o irmão Lázaro morreu, eu soube já de noite, e foi um momento triste. Muitas pessoas no Brasil estão morrendo, a média agora está quase 3 mil pessoas morrendo por dia. Que Jesus Cristo tenha misericórdia, em nome de Jesus. E ele também sucumbiu a esta doença, esta peste, esta praga que tem dizimado muitas vidas. Então, eu louvo a Deus por uma coisa só, porque ele foi salvo, totalmente salvo. Eu louvo a Deus por isto. Coincidentemente, eu estava no dia que ele se converteu ao Senhor Jesus. Acompanhei muito a trajetória dele como novo convertido, louvando a Deus, adorando o Senhor, pregando. E eu vou dizer aqui diante de Deus, do Espírito Santo, eu vou dizer, eu sei que a família dele está padecendo muito, os amigos, todos que o amavam. Não é fácil perder alguém,
é cruel. Né? Tem uma mensagem que eu ministrei, que foi o Espírito Santo que me deu no mês de janeiro de 2021, que é O Senhor te consola. É uma mensagem que é forte para quem perdeu alguém, que é uma dor muito difícil de suportar e superar, só o Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitos estão sofrendo demais até, mas por um lado eu senti, mas por outro lado, meu Deus me mostrava claramente Ele na glória. Foi forte demais a experiência que eu tive ontem, no final da noite, né, com essa notícia, e eu fiquei sob impacto. Mas depois o Espírito da glória de Deus, meu Deus, Ele colocou uma alegria no meu espírito. Não foi na minha alma, que a alma fica abatida. Foi no meu espírito. O Senhor me mostrava Ele salvo. Ele diante do Senhor. Foi algo sobrenatural. Eu não sei nem transmitir. A verdade é esta, mas eu via uma alegria profunda. Ele se encontrando com o Mestre, o nosso Salvador. Ele está felicíssimo. Ele está infinitamente melhor do que todos nós aqui nesse mundo. Mesmo os salvos em Jesus Cristo. Ele já está guardado com Deus, ele está protegido eternamente já. Ele já está selado. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele tenha misericórdia de tanto sofrimento que tem, né, que está sobre o nosso país, sobre o mundo, mas o Brasil parece que está, meu Deus, mas que Jesus Cristo, eu sei que Deus tem misericórdia, que Deus continue guardando, continue livrando de todos os males, continue operando para louvor da sua santa glória, continue salvando vidas, continue recolhendo vidas conforme o seu querer soberano, mas salvas. Esse é o meu profundo desejo. Que todo mundo que, se Deus tiver que levar, se for propósito de Deus levar, que haja salvação eterna. Mas se for propósito de Deus de deixar, glória a Deus, também que haja salvação eterna. Para a glória ser de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, né? Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Quando a semente cai no solo, é o solo que vai determinar o que vai acontecer com a semente. Então, o Senhor Jesus, a agricultura na Palestina fazia parte da vida das pessoas, muito fortemente. Então, Jesus, ele sempre usa coisas que todo mundo sabe o que é, para falar de coisas eternas, para falar do melhor, que é a salvação. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele está dizendo aqui que ele disse isto por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos entender que cada solo desse que nós vamos ler representa um tipo de pessoa. Então, solo, aqui, nós vamos ver com a continuidade da mensagem, solo simboliza o coração do homem. Como o homem vai receber a mensagem de Deus. Louvado seja Deus. São as diferentes respostas que existem das pessoas diante da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Então, nem todos aceitam de uma forma. Jesus, ele diz claramente aqui as formas pelas quais a palavra é recebida.
E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Ou seja, este solo aqui era tão duro que a semente não penetrava nele. Aí as aves vinham e comiam. Está entendendo? Louvado seja Deus. Era alimento para os pássaros, porque o solo era duro. Nada penetrava, não entrava a semente nele. O primeiro solo, vamos ler o segundo agora. E outra semente caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Na Palestina havia muitos solos pedregosos. Então, quando a semente caía, como a camada de terra era fina, então logo brotavam as sementes. Só que, como não tinha raízes profundas, secava-se ao sol. Não davam fruto. Outro tipo de solo da Palestina. Jesus está falando algo aqui que era íntimo deles. Eles entendiam perfeitamente. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Então, essas raízes de espinhos faziam parte muitas vezes das plantações. Essas ervas daninhas, elas, como diz aqui, impediam a semente de brotar verdadeiramente. Então, elas sufocavam a semente. Outro tipo de solo. Agora vamos ver o quarto tipo de solo. E outra caiu em boa terra, solo fértil. E nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, antes de nós começarmos, no versículo 9 aqui, eu gostaria de falar para você algo aqui muito profundo que Deus sempre me tocou desde a minha conversão, mas cada dia mais Ele vai cimentando isso em mim, sobre a salvação eterna. Entenda, tudo que Jesus falou aqui é visando a salvação eterna das vidas. Não adianta nós termos tudo nesse mundo e não termos a salvação. O que é a salvação? O que é a salvação? É a eternidade com Deus. É você saber que quando você partir desse mundo, você não vai perecer eternamente no inferno. Que você vai estar com o Senhor Todo-Poderoso eternamente. Não tem fim. Eternidade, nós bem sabemos o que quer dizer. Então, nós temos que lutar pelo que não perece, que é a nossa salvação eterna. A Bíblia diz, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Qual é o nosso tesouro maior? É essa terra ou é o céu? Louvado seja Deus. Se for o céu nosso tesouro, é a nossa salvação eterna. O nosso coração está na salvação eterna, no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então aqui a Bíblia diz: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, porque eles não queriam. Aquela multidão ali, a maioria absoluta praticamente, não queria nada com Jesus, só queria movimento. É igual a hoje.
Muitos dizem que são crentes, que não sei o quê, mas quando você olha o fruto, muitas vezes é para envergonhar o evangelho. Então, Jesus, ele se revela aos seus. Não que os filhos do Senhor, nem os servos de Deus sejam melhores do que ninguém. Não são. Apenas eles, né? Eles querem o Senhor e se esforçam para tê-lo. Porque viver nesse mundo aqui, servir a Deus, não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Porque esse mundo, ele é hostil a Deus. Ele é contra Deus totalmente. O sistema do mundo é inimigo da cruz de Cristo. E nós vivemos aqui, temos que enfrentar lutas todos os dias. São barreiras, são guerras no mundo espiritual. Mas nós vamos vencer sempre pelo poder de Deus. Vamos lá para a gente comer essa palavra aqui, maravilhosa, lindíssima. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Esta palavra que eu estou ministrando aqui é semente. É a palavra de Deus. Ela vai te fortalecer, vai aumentar a sua fé, vai te edificar. Você vai ficar nutrido. Você vai ouvir, você está ouvindo a palavra da verdade. Que tudo passa, mas essa palavra nunca vai passar. Jesus agora começa a explicar. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a parábola, para que não se salvem crendo. Ou seja, elas ouvem, mas não retêm nada. O coração é duro. A palavra não penetra. Igual aquele solo ali do versículo 5. Igualzinho. Louvado seja Deus. A palavra não entra. Eles não entendem a palavra. Infelizmente, né? Então aqui depois vem o diabo, tal qual as aves comem aquelas sementes, né, que são alimentos para os pássaros. Da mesma maneira, a Bíblia está dizendo aqui que o diabo vem e arrebata. O diabo vem, tira-lhe do coração. São pessoas que não entra a palavra nelas. Não entra. Há barreiras. Muitas barreiras. Interiores. Porque tudo vai depender sempre do homem. Tudo. Porque Jesus disse o que na cruz? Está consumado. O que está consumado? A nossa salvação, a nossa libertação, a nossa paz eterna. A nossa vida com abundância está consumada. Vai depender de quem agora? De mim e de você. Louvado seja Deus. Então o diabo vem e tira a palavra daquela pessoa. Porque aquela palavra não penetrou nela, não entrou. Ela ouviu, mas o coração está duro. Então, esse versículo 12 aqui, ele faz conexão com o versículo 5. Vamos para o versículo 13, que faz conexão com o versículo 6. São as sementes que caem sobre as pedras, conforme eu disse, sobre o solo pedregoso da Palestina. São os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eles recebem com satisfação, né? Ficam muitas vezes até eufóricos.
Mas, como não tem raiz, a raiz não é profunda, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Quando vem a perseguição por causa da palavra, a pessoa não continua a servir a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, muitas dessas pessoas, elas se envolveram com ídolos, com filosofias. Então, quando vem para Jesus, a porta é estreita, é a porta da salvação eterna. Então, as pessoas ficam, um exemplo, comparando. Antes minha vida era assim, mas antes você não tinha salvação. Mas a pessoa sempre, nós nunca na vida, nunca podemos fazer comparação com a Bíblia, com a palavra de Deus, com qualquer outro tipo de fé. Não podemos fazer isto. Não podemos botar tudo no balaio, de forma alguma. Salvação é Jesus Cristo. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é a nossa salvação. É Ele, é o único caminho para a salvação, é Jesus. É a porta. Glorificado seja Deus para sempre. São pessoas emocionais, superficiais. Nada fica, infelizmente. Então, as raízes delas não são profundas. Elas não conseguem reter a palavra de Deus. Quando Jesus diz o quê? Quando vem os problemas, as provações, elas se desviam, porque elas estão pensando. O que é que elas querem? Facilidades. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus nunca prometeu facilidades a mim nem a você. Ele prometeu vida eterna, que é o melhor. Nós vamos enfrentar lutas aqui, aflições, conforme ele disse, mas vamos possuir a vida eterna. É diferente de muitas outras coisas que oferecem 1000 coisas aqui no mundo, e na eternidade, o que é que vem? Sofrimento eterno. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, nós temos que, esse tipo de pessoa aqui, elas se desanimam facilmente. Por exemplo, ela se converte, alguém da casa dela começa a persegui-la, ela começa a passar lutas, provações. Então ela se revolta, porque não entrou a palavra nela, não ficou lá no profundo. Então ela se desvia, sai do caminho que a estava levando para a eternidade. O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Nós não podemos olhar para esse mundo com admiração. Pessoas milionárias, ricas, tal, tudo isso aí. Olha agora essa pandemia que atingiu o mundo inteiro. Quantas pessoas ricas, milionárias também partiram? Pessoas humildes, pessoas de classe média. Então, o dono da vida é o Senhor. Não adianta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom é, qual seja a sua classe social, o melhor que você pode ter é a salvação eterna. O nome já está dizendo. Para mim, a coisa que mais me faz sofrer é ver tanta gente sem salvação. É uma coisa que eu olho assim, eu digo, meu Deus. Que adianta as pessoas
terem tanta coisa e não terem a salvação eterna. Olhe quantas pessoas partiram, estão partindo, que nem imaginavam que a morte estava perto. Muitas dessas pessoas, assim como nós, se prepararam para quê? Para o futuro, fizeram projetos, planos, mas chegou o dia da partida. Por isso que nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Porque isso daí é coisa certa. Se a gente se preparar, a gente vai estar com Ele eternamente. Não vai haver dúvida de forma nenhuma. Porque o futuro, nosso futuro aqui nesse mundo é incerto. Nós não sabemos o nosso futuro. Mas quando entregamos o nosso futuro a Deus, temos paz. Porque Ele faz o melhor sempre por nós. Então, esses aqui, no versículo 13, é o mesmo solo do versículo 6. Pedregoso. Não tem raízes. Então, e aqui caiu entre espinhos. É outro solo espinhoso. Estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Assim como essa erva daninha, os espinhos, conforme diz aqui no versículo 7. É isso? Essas ervas daninhas, elas sufocavam a semente que o semeador saiu a semear. Entendeu? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui. Essas ervas daninhas sufocaram a palavra que estava naquela pessoa. Vamos ver quais são. Então, a pessoa logo começa a ficar com preocupações, desejo de outras coisas, não consegue produzir fruto, porque elas estão aqui. Essas ervas daninhas, que são as riquezas, os deleites da vida, as coisas aparentemente maravilhosas, boas, que chamam a atenção, glamourosas, são as ervas daninhas. As riquezas, as pessoas lutam tanto para ter tanto dinheiro. Para quê? Para que lutar? Todo avarento, ele nunca se cansa, ele nunca está farto de dinheiro. Por quê? Porque por mais que ele tenha, ele quer ter mais. Essa pessoa aí, ela se converteu ao Senhor Jesus, ela está nesse versículo 14. A semente, que é a palavra de Deus, caiu entre espinhos. Nesse coração aqui, que alimenta as ervas daninhas. Infelizmente. Então, o que acontece? Não produz fruto. Porque qual é a nossa prioridade nesse mundo? Nós temos que saber. É o quê? É planejar o nosso futuro, ter uma família ajustada, ter o quê? O que a gente mais deseja? O que cada um mais deseja? É viajar, fazer uma viagem pelo mundo, é ter um carro de luxo, é ter uma casa num lugar bom. Qual é a nossa prioridade nesse mundo? No nosso coração. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que mais precisa chamar a nossa atenção no nosso coração
É Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, é a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse do capítulo, do versículo 14, que ele corresponde ao versículo 7, ele caiu entre espinhos, ouviram a palavra, e indo por diante, eles até caminharam, foram crentes um tempo. São sufocados com os cuidados. É muita preocupação com o ter, com o conseguir, com a aparência, para mostrar riqueza, mostrar poder, mostrar autossuficiência. E para quê? Deus é tão simples e todo-poderoso. Eu estava lendo ontem o Mar Vermelho, no qual, o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo dele passar. Gente, eu fiquei impressionada. A profundidade mínima é 500 metros e a máxima 2.000 metros. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Você está entendendo? Só um pouquinho de nada a dimensão do nosso Deus. Ele abriu o mar. Digamos que, meu Deus, já pensou no alto mar ali? Era 2.000 metros de profundidade. Deus abriu para o povo dele passar. Gente, é muita grandeza. E este Deus, você sabe a casa que ele quer habitar aqui nessa terra? O meu coração e o seu. Está lá no livro de Isaías 66, que eu acho lindo demais. Glórias a Jesus Cristo. Então, esses 3 solos que representam esses 3 corações, 3 tipos de pessoas, eles não prosseguiram. Não deram nenhum fruto. Ou seja, o que aconteceu com essas pessoas? Elas desistiram. E eu quero lhe dizer algo aqui, é uma realidade. É uma realidade prática esta. Tem mais pessoas desviadas dentro e fora da igreja do que pessoas servas de Deus. Do que pessoas que são cristãs realmente. Incrível, né? Mas é verdade. Muitas estão ali só ocupando o banco, mas não servem a Deus. O coração está longe de Deus. Ali muitas vezes é uma religiosidade, é uma falsa aparência de conversão, de humildade, de santidade. E Jesus, ele vomita tudo isto. O que ele quer de mim e de você é o nosso coração limpo e puro, verdadeiro, sem mancha, sem mácula, sem maldade. Que o Espírito Santo ele possa habitar no nosso coração. E para o Espírito Santo habitar, ele tem que estar limpo. Como é que ele vai habitar? O Deus é santíssimo, vai habitar numa casa suja. Como é que pode? Se nós não queremos ficar num ambiente sujo, tratamos logo de limpar. Imagine Deus. E ele faz essa obra, o Espírito Santo, em nós. Quando a gente se converte, ele purifica a casa na qual ele vai habitar. Mas depois que ele está habitando, não pode mais entrar podridão, sujeira. E isso vai depender de mim e de você. Deixe quem quiser falar que você é uma pessoa fanática, que você deixe para lá. O importante é a sua salvação eterna. Entenda isso. Esse mundo está passando rápido demais. Nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. Não sabemos quando Ele vai nos chamar. Nós não sabemos. Quantas pessoas jovens partiram com esta, com esta doença, essa infecção aí, esse vírus.
Quantos jovens? Eu conheço alguns que partiram. Pessoas jovens que tinham um futuro pela frente, planos, planejamentos, mas a morte chegou e levou. Então nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. E tem que ser agora. Não deixe para amanhã, não deixe para o ano, não tem que ser já. E a gente, quando começa um relacionamento com ele, a gente descobre que ele é, meu Deus, que só conhecendo para a gente vivenciar isso dentro de nós. Que ele é tudo. Ele é amigo perfeito. Ele é companheiro de todos os momentos. Ele enxuga nossas lágrimas. Quando nós estamos sorrindo, ele está também. Ele quer ver o nosso bem, a nossa vida com abundância nesse mundo e na eternidade. Agora vamos falar do melhor. O melhor ainda vem aí agora. Glória a Deus. E a que caiu em boa terra, solo receptivo à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Recebeu a palavra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Está no versículo 8 aqui, a conexão desse versículo 15. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ver aqui que aqui é forte demais esse versículo. Louvado seja Deus. Vamos ver. Primeiramente, a que caiu em boa terra, essa semente. Esses são os que, ouvindo a palavra, eles buscam o conhecimento e a sabedoria de Deus. Louvado seja Deus, querem conhecê-lo. Não querem ficar na ignorância. A conservam a palavra, guardam a palavra escondida no seu coração, para não pecarem contra Deus. Tremendo isto. Olhe quantas qualidades há num coração receptivo à palavra de Deus. E conservam num coração honesto, íntegro, sincero, leal, verdadeiro, puro, limpo e bom, um coração humilde, sem malícia, bom, de boa qualidade. Olha só, e dão fruto internos e dão fruto interno e externos. Interno como interno. Cada dia essa pessoa quer melhorar. Cada dia ela quer ser uma bênção na mão de Deus. Ela quer progredir espiritualmente. Ela quer produzir frutos para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela vai mudando cada dia mais para melhor dentro dela, não só aparência, dentro. É um coração verdadeiro com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o fruto externo, os frutos externos, que ela não fica com essa palavra para ela. Ela passa essa palavra para salvar vidas, libertar cativos e oprimidos do diabo. Esta pessoa aqui é uma semeadora. Ela semeia a palavra de Deus e ela vê vidas se curvarem a Deus através da vida dela. Pessoas que têm sede de Deus, pessoas que querem mais a presença do Espírito da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus.
para todo sempre. Então, o que eu queria deixar claro para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue que ele verteu no Calvário, que nós sejamos, em nome de Jesus, esse coração aqui, esse solo aqui, que a semente, esse solo que é chamado de boa terra aqui, no versículo 15. Esse coração bom, coração verdadeiro, que guarda a palavra, que dá fruto. E tem mais aqui, com perseverança. Tá entendendo quantas coisas tem? Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Só no versículo 15. 5 características de um coração receptivo à palavra de Deus, que dá fruto. Com perseverança, o que quer dizer? Não desanima. Vem as lutas, as intempéries, as maldades, perseguições, dificuldades, adversidades, tentações, sofrimentos, angústias, dor, tudo, perdas, mas não desanima nunca, porque o melhor está por vir, que é a eternidade com Deus, a salvação absoluta. Em nome de Jesus, esta é a mensagem que o Espírito Santo de Deus me mandou ministrar. São 4 tipos de corações. Corações duros, corações como pedra, corações cheios de espinhos e corações que dão fruto. Eu tenho certeza que você quer, que você está lutando em nome de Jesus e vai conseguir, e já conseguiu, ser o quarto coração que dá fruto para Deus. Só depende de mim e de você. Não depende de Deus, que Deus já fez tudo e continua a fazer. Tudo depende do homem. Essa é a mensagem que o Espírito da glória de Deus me deu para ministrar, para fortalecer os nossos corações. Nesse momento de dor, no mundo inteiro e no nosso país também. Mas o Senhor, vamos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. O servo dele já está lá com ele. O nosso irmão Lázaro já está com o Senhor eternamente. Já está escondido em Deus, guardado, protegido eternamente. E nós temos que lutar, continuar para estarmos lá também, no momento que o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê vitória. Que o Senhor te dê paz, alegria. Que o Senhor te proteja, te livre dos males. Que o Senhor envie para você excelentes notícias, para alegrar o seu coração, que só Deus sabe como está. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.